Continuamos a nossa série Relacionamentos Sólidos em uma época líquida, uma era líquida, e nós falaremos um pouco hoje de um tema que tem a ver com a questão da aparência. Nós vivemos em uma época onde a aparência conta muito. A estética, o visual, o lado exterior conta mais do que o interior, né? E a nossa dinâmica, a nossa conversa sobre o tema de hoje gira em torno dessa questão. Então esse texto de Mateus que nós usaremos na célula é um texto que fala que Jesus se encontrou e foi na casa de pecadores, conversou com Mateus, um publicano, um cara que era odiado, considerado como traidor da sua pátria. O publicano naquela época era quem cobrava impostos do seu próprio povo para dar para o Império Romano, ou seja, então era um judeu que trabalhava para o Império Romano, que escravizava os próprios judeus, né? E que cobrava impostos, taxas altas para os judeus, dos judeus, né? Para favorecer os romanos. Então, o publicano era um cara detestado. Jesus senta, conversa com esse cara, chama esse cara para ser um dos seus discípulos. O texto seguinte diz também que ele senta e toma uma refeição com os pecadores. Almoçar com alguém é um gesto de intimidade, é um gesto de aproximação, sobretudo naquela época. Então, de certa forma, Jesus mantinha uma certa intimidade com esse pessoal, que era rotulado como pecadores, que era rotulado como pessoas indignas, pessoas que não mereciam atenção, sobretudo dos líderes religiosos de Israel. É por isso que o público de Jesus fica surpreso e os fariseus ficam escandalizados, porque Jesus anda com esse tipo de gente, que é aquele tipo de gente que ninguém queria andar. Então, esse texto ensina que existia um preconceito nos religiosos, né? Eles faziam uma separação entre gente mais santa e menos santa, gente que deveria receber atenção e gente que não deveria receber atenção. Jesus quebra isso, nos ensinando diversas coisas. Agora é preciso a gente entender o seguinte, que o fato de Jesus andar, almoçar, ter um relacionamento com essas pessoas não significava que ele era conivente ou ele concordava com a prática de pecado dessas pessoas. Não era isso. Não era que Jesus era liberal e que para Jesus estava tudo liberado. Não. Isso revela que Jesus conseguia olhar para as pessoas para além dos rótulos, conseguindo enxergar não apenas um pecador, mas conseguindo enxergar um ser humano, alguém que carecia de salvação e alguém que precisava de misericórdia. Então, Jesus andava com esse pessoal e conversava com esse pessoal, até porque se ele não fosse conversar com pecador, ele não ia conversar com nenhum ser humano, né? É que a gente acha que alguns são pecadores e outros não, mas na ótica do reino todos nós somos pecadores. Mas Jesus andava com essas pessoas rotuladas. E então essa é uma grande história de Jesus, na verdade um grande fato do ministério de Jesus que nos ensina a exercer misericórdia, que a misericórdia, um coração disposto a caminhar com aqueles que são rejeitados e esquecidos, é um ato muito mais louvável do que milhares de sacrifícios, né? Deus não quer de nós sacrifícios, Deus quer de nós misericórdia. E esse é o ensinamento de Jesus.